A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala é o pastor José Marcos. Estarei trazendo uma palavra para a nossa meditação, que é a palavra do Senhor. A palavra está no livro de Mateus, capítulo 16, versículo de número 24. Então disse o Senhor Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Amados, quando nós falamos de servir a Jesus, a primeira coisa que uma pessoa que realmente deseja, quando o fato é servir a Deus, ela ter o entendimento que servir a Deus exige que ela negue a sua própria natureza, o seu próprio eu. Quando Jesus disse: aquele que quiser vir a si mesmo, negue a si, aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, ele está falando, irmãos, que a pessoa tem que negar a sua natureza terrena, a sua natureza da carne, a natureza do eu, tem que negar o orgulho, a soberba. O que Jesus Cristo está falando é o seguinte: se você realmente quer vir após mim, a partir daqui, você vai se preocupar em fazer a minha vontade. E os requisitos, irmãos, para fazer a vontade de Jesus, significa que vai ter que haver uma obediência à palavra de Deus. Jesus Cristo, certa feita, disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, assim, eu amo Jesus, amo mesmo? Quando a Bíblia fala, lá em João, capítulo 14, versículo de número 14, Jesus Cristo disse: aquele que me ama, esse guarda os meus mandamentos. Então, a maior demonstração de amor para Deus é quando a gente obedece. Porque a palavra, no contexto bíblico de obediência, ela está intimamente ligada ao fato de fidelidade. E a palavra fidelidade, ela está intimamente ligada à palavra fé. Então, a nossa natureza, irmãos, o nosso eu, ele nunca é igual ao eu de Deus. Quantas vezes nos pegamos pensando o que não era para pensar? Quando a Bíblia fala que o cristão tem que pensar nas coisas do alto, nas coisas do reino de Deus, a Bíblia está dizendo: olha, enchei-vos daquilo que é agradável a Deus. Enchei-vos dos pensamentos de Cristo. Ou seja, quem está em Cristo tem a mente de Jesus. E aquele que segue a Jesus Cristo procura aprender os seus ensinamentos. Nós compreendemos que a nossa natureza é uma natureza ruim, uma natureza caída. A Bíblia é clara quando fala assim: o primeiro Adão caiu. O segundo Adão que veio, esse não caiu. E quem é que é o segundo Adão? É Jesus. Então esse é o homem que passou por toda a terra sem cometer nenhum pecado. Este Jesus, ele teve uma vida santa, uma vida separada do pecado, uma pessoa que não perseguiu ninguém, uma pessoa que nunca fez uma oração contrária, uma pessoa que não ficou atrás de amaldiçoar ninguém, uma pessoa que não ficou atrás de pecado de adultério, não cometeu nenhuma espécie de pecado como pegar algo de alguém que não era de sua propriedade. Então a mente de Jesus Cristo era uma mente que era separada exclusivamente para o reino de Deus. E aquele que quer ir após Jesus Cristo
tem que ter essa mesma mente, tem que seguir o modelo que é Jesus. E quando eu falo isso, eu estou falando para você o seguinte, olha, se eu, pastor José, me faço seguidor de Jesus, como devo ser, eu tenho que ter ciência que eu tenho que negar a minha natureza e tenho que obedecer à vontade de Deus. E quando Deus fala isso, Jesus diz, olha, negue a si mesmo e toma a sua cruz, ele está dizendo, olha, essa cruz aqui significa que vai ter momentos na sua vida que você vai se sacrificar. E esse sacrifício aqui não é um sacrifício qualquer. É um sacrifício em favor das coisas de Deus. É um sacrifício em favor das coisas do reino de Deus. Muitas vezes, para muitas pessoas, a maior dificuldade do mundo é fazer um jejum. Para outros já é fácil. Mas as coisas na vida, por exemplo, de um pastor, exige algumas coisas como dedicação, estudo da palavra, né? Exige jejum, exige uma vida de oração, exige uma vida de busca do Espírito Santo, exige uma vida de dedicação na casa de Deus. Quantos gostaria, às vezes, num dia de culto, estar na casa do seu pai, na casa da sua mãe, na casa de um irmão seu, de um vizinho, né? Mas aquele que decide ser servo de Deus, ele tem que colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as outras coisas. E amar a Deus acima de todas as outras coisas, não se iluda, não é fácil. Porque quem diz eu amo a Deus acima de todas as coisas, tem total certeza, não está numa posição de muito privilégio. Por que eu falo isso? Às vezes a pessoa não consegue amar o próprio irmão que está do lado. O que a Bíblia fala? O irmão que é natural de sangue, a gente não escolhe. Nasce do lado da gente, cresce com a gente, convive com a gente caminha junto, tem aquele amor de irmão, é natural que tenha. Mas a palavra de Deus diz, amo a amiga em todo tempo, e no dia da angústia nasce um irmão. Então esse aí, normalmente ele é mais amado do que o irmão de sangue. E quando eu falo isso, eu estou falando da realidade da nossa sociedade. Obediência, colocar Deus em primeiro lugar, ter total convicção de que está seguindo Deus 100% e que a preocupação da pessoa é o reino de Deus, amados, não é fácil. Por que eu falo que não é fácil? Porque exige renúncia. Renunciar a si mesmo não é fácil. Não adianta. Eu sou servo de Deus, tudo bem. Amém, glória a Deus. Agora, ser 100% o tempo todo com a mente em Jesus, não é fácil. Nós, por natureza, nós nos ocupamos das coisas do mundo. Quer ver uma coisa? Vamos pegar a parábola relacionada à parábola do semeador. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear a semente. Que parte dessa semente caiu à beira do caminho. Outra parte caiu numa terra que tinha espinhos. Outra parte caiu no meio de cascalho, pedregulhos. E a outra parte caiu na terra boa. Essa terra, irmãos, são nós seres humanos, crentes, aqueles que ouvem a palavra de Deus, o que deveria obedecer essa palavra, que é a semente 100%. Ou seja, deveria renunciar a tudo que fosse necessário
para receber e praticar essa palavra. Mas vamos lá. O que a Bíblia quer dizer? Que aquela semente que cai à beira do caminho, Jesus Cristo diz que as aves do céu veio, as aves veio e comeu. Agora, quem são essas aves que veio e comeu a semente, que é a palavra? São demônios. Essas aves, elas estão representando demônios. E quando eu falo que essas aves representam demônios, na nossa sociedade, há muitas ocasiões que os cristãos são tentados por demônios. Ou algumas situações são criadas na vida dele ou no derredor do ambiente dele que algum espírito imundo trabalha para roubar a sua paz, para roubar a sua alegria, para roubar a sua fé. E nisso aí a mente humana se distrai, ela perde o foco. E sem contar os desejos do coração, o desejo da carne. Nessas coisas aí que Satanás trabalha e rouba a semente do evangelho, que seria a semente que era para a gente estar obedecendo, que é a palavra de Deus. Então a obediência, ela exige uma renúncia muito grande, ela exige uma concentração, ela exige um foco da fé, exige um alvo que é Jesus. Outro detalhe, a semente que cai ali no meio dos espinhos, irmãos, que é a palavra de Deus, a Bíblia quer dizer que aqueles espinhos ali são as coisas do mundo. Que sentido? Preocupações. A pessoa está preocupada em trabalhar, a pessoa está preocupada em conquistar um carro, a pessoa está preocupada em conquistar uma casa, a pessoa está preocupada com a conta de água, a pessoa está preocupada com a conta de luz, com tudo que ela ouviu da palavra de Deus. Quando ela ouve aquela semente que cai no meio do espinho, aquela pessoa ouve com grande alegria. Mas quando ela sai da casa de Deus, que ela sai do foco da palavra de Deus, ela se ocupa com as preocupações do dia a dia. Aquela palavra que deveria ter nascido dentro dela e crescido como um broto de uma árvore e se firmado, que seria a fé, o sustento da fé daquela pessoa, é quando ele brota, cresce. Mas a Bíblia diz que os espinhos sufocam as coisas, as preocupações da vida social, sufocam aquela pessoa. Então, quando a semente, que é a palavra de Deus, é sufocada, a pessoa tem muito foco na vida dela. Ela quer ter uma casa, ela quer ter um carro, ela quer ter uma faculdade, ela tem conta de água para pagar, ela tem conta de energia. Então a atenção dela está dispersa nas coisas da vida, na vida social. Aquele que não tem o foco dos olhos dele concentrado em Jesus, esse não consegue negar a si mesmo. Ele não consegue negar os desejos do coração dele. Ele não consegue ter uma abnegação a Cristo. Então, quando a Bíblia diz aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, fala assim, ocupe-se das coisas do reino. Ocupe-se das coisas de Deus. Ocupe-se em obedecer. E isso é uma coisa muito séria. Agora, a palavra também diz a respeito daquela semente que cai num terreno rochoso. Esse terreno rochoso, aquele terreno não tem profundidade. Uma vez a semente nascendo, a raiz bate na rocha. Ela não tem terra para se aprofundar. O coração da pessoa é duro. É uma pessoa de uma natureza dura. Isso aí já tem a ver com a maneira de ser da pessoa. Ela já é dura por natureza. Se Deus não trabalhar no caráter dessa pessoa, essa pessoa não vai mudar, ela não vai negar a si mesma. Já viu aquela pessoa de uma natureza difícil, que ela não cede? Eu sou assim, vou morrer assim. Essa pessoa, normalmente o terreno do coração dela é rochoso, é cheio de pedra, é cheio de pedregulho. A palavra de Deus não alcança uma terra boa no coração dela,
para a raiz do evangelho crescer. E aonde a pessoa bate o pé e diz eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, quando a pessoa tem esse tipo de opinião, falar que pedaço de pau é pedra e pronto, é pedra, essa pessoa dificilmente vai ser uma pessoa que a semente do evangelho vai conseguir penetrar no coração, na terra. Ela vai encontrar rocha. Aí é onde entra alguns versículos da Bíblia que diz assim, ó, eis meu servo, que eu vou preparar para ti um arado com lâminas duplas para arar esse terreno rochoso. É necessário Deus preparar um arado para passar nesse terreno rochoso, para quebrar esse coração de pedra, para esmiuçar, para que quando a semente for semeada, ela venha nascer, ela venha criar raiz profunda. Muitas vezes a gente tem dó, às vezes Deus está tratando, Deus está apertando. Não é que já viu aí no meio evangélico aquela expressão quando diz assim, ó, Deus está amassando o barro. Se Deus está amassando, mano, o terreno está duro, a natureza é dura. E isso não é privilégio de pouco cristão, não, é de muitos cristãos. Agora, quando a palavra fala da terra boa, que a semente caiu, nasceu a 10%, a 20%, 50%, 70%, essa é a terra onde o evangelho de Cristo prospera, onde o evangelho cria raiz profunda, onde a fé da pessoa cresce. E quando nós falamos da fé do ser humano crescer, amados, é coisa tremenda. Nós fomos olhar o cristão, Jesus Cristo compara ele ao grão de mostarda. Jesus Cristo, certa feita, disse que o reino do céu é semelhante a um homem que planta uma semente do seu campo, a semente do grão de mostarda, que é a menor semente de todas as hortaliças. Mas uma vez essa semente nascendo, esta árvore da mostarda se torna a maior árvore das hortaliças. E os passarinhos vêm fazer ninhos nos seus ramos e se alimentar. Que coisa mais maravilhosa! Essa é a semente que cai na terra boa. Essa é a semente que prospera. Esse é o cristão que Deus vai trabalhar nele e ele vai crescer, ele vai negar a sua natureza, ele vai tomar a sua cruz, ele vai seguir após Jesus Cristo, ele vai procurar fazer a vontade de Deus, ele vai aprender a amar as coisas do reino de Deus. Quando a palavra diz que a semente da mostarda é a menor semente, em que a fé de algumas pessoas é do tamanho de um grão de mostarda, Jesus Cristo não está falando que aquele tamanho de grão de mostarda basta. Ele está dizendo assim, ainda que a sua fé seja como um grão de mostarda, mas se você tem fé, uma vez essa semente dessa fé caindo na terra, ela morrendo e nascendo, a árvore que vai nascer desse grãozinho dessa semente vai dar muitos e muitos outros grãos de mostarda. Vai haver abundância, vai haver multiplicação, porque vai haver uma explosão de crescimento. Porque assim como a árvore de mostarda se torna a maior árvore das hortaliças, assim é o cristão que tem uma fé pequenininha, o tamanho do grão de mostarda. Porque para o homem, que nós somos pecadores, para nós é impossível, mas para Deus, que dá o crescimento, não é.
para Deus, que sustenta o cristão de pé, não é. Pois muitas vezes estamos caídos. Mas quem são aqueles que nos apontam? A Bíblia diz: quem és tu para julgar o cristão que está caído? A Bíblia fala que eu não posso julgar ninguém se primeiro eu não tirar o cisco do meu olho. Como, pois, eu vou enxergar bem? Olha bem o que eu estou te falando. O cristão, ainda que esteja caído, quem sustenta ele em vida e com saúde é Deus. Para o dia da reconciliação, para o dia de Deus levantar ele. A Bíblia diz: você diz que está de pé, cuide então para que não caia. Não fica olhando a vida do outro. E quando eu falo essas coisas, eu estou prevenindo você no sentido seguinte: cada um cuide da sua própria cruz. Cada um cuida da sua própria vida. Deus não nos chamou para julgar ninguém. Deus nos chamou para sermos seus filhos. Filho amado do Pai. Se Deus escolheu a mim e você como filho, é Ele como Pai que tem que cuidar de cada um de nós. Vamos atentar para algo relacionado ao grão de mostarda. A Bíblia diz que uma vez o grão de mostarda nascendo, crescendo, se tornando uma árvore, as aves vêm fazer ninhos nos galhos da árvore de mostarda e se alimentar. Vocês acham que essas aves vão se alimentar de quê? Dos grãos de mostarda, que é a palavra de Deus, que é a semente do Evangelho. Aquela árvore cresceu espiritualmente, que é você que era só um grãozinho de mostarda, que agora é um evangelista, que agora é um obreiro, que agora é um diácono, que agora é um pastor, e outras pessoas está vindo como passarinhos se alimentar da semente do Evangelho que sai dos seus lábios, fazer ninhos. Essa pessoa, ela está vindo abrigar sobre a sombra das suas asas para receber da sua vida espiritual, para se alimentar do alimento espiritual que você tem para dar para ela. É a isso que Jesus Cristo está se referindo. Ah, mas se tiver oferta, tamanho do grão de mostarda, tá bom. Não, meu amigo, não é isso que Jesus disse, não. Jesus está se referindo à explosão da semente do grão de mostarda, da árvore que ele se tornaria e do alimento que ele daria para outras vidas da palavra de Deus. E outras vidas vai vir ser discípulos, vai vir ser ovelhas dessa pessoa. E essa pessoa vai crescer no mundo espiritual. Nós temos que atentar que no mundo espiritual existem os segredos. E aquele homem que planta a semente do campo, ele sabe que um dia aquela semente vai nascer. Todo agricultor, quando vai preparar o terreno, ele primeiro ara o terreno, limpa o terreno, depois ele vem com a colheitadeira e planta a semente, depois ele espera a chuva vir e pacientemente ele espera a lavoura crescer, para depois ele colher. Assim é aquele que foi chamado por Deus. Quando a palavra de Deus diz isso, Deus está convidando as pessoas a uma reflexão. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. Aquele que por amor a mim deixar a sua vida, esse achará a vida eterna. Como assim, pastor?
Amados, quando eu estou falando isso, eu estou falando assim, ó, que quem quer achar a vida eterna, ele tem que deixar a vida dele para trás, o eu dele para trás. E para que assim ele ache aquele que é Cristo, que é a vida. É isso que eu estou falando. Quando eu falo isso para vocês, eu estou dizendo assim, ó, ninguém que é herdeiro da vida eterna pode estar com os olhos numa vida comum nesse mundo, preocupado com as coisas desse mundo. A mente dele tem que se voltar para as coisas do reino de Deus, porque aquele que está em Cristo é a mente de Cristo. E é essa a palavra que verdadeiramente leva o cristão para morar no reino de Deus. Agora, quando eu, pastor José Marcos, tenho certeza de que uma pessoa é salva, quando ela de fato aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas, irmãos, quando é que isso de fato acontece? E tem muita gente que diz, eu aceitei Jesus, mas ela não sabe o que ela fez. Aí é onde eu pergunto, você sabe o que você fez? Uma coisa que muda a vida do cristão, irmãos, ou muda a vida de qualquer ser humano na sociedade, é o conhecimento. Quando eu falo do conhecimento, eu me refiro àquilo que Jesus Cristo falou em João, capítulo 8, versículo 32, que Jesus Cristo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade relacionada a Jesus Cristo, de quem tem certeza que aceitou Jesus e sabe o que fez, ele também sabe explicar o significado de alguns versículos da Bíblia, como por exemplo, Mateus 10, 32 e Mateus 10, 33. O que está escrito lá? Em Mateus 10, 32, está escrito o quê? Todo aquele que me confessar diante de meu Pai, ou diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Vamos lá, de novo. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai e dos meus anjos que estão no reino do céu. Versículo 33. Todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai e dos anjos do reino do céu. Aí eu pergunto, você sabe explicar esse versículo? Que confissão é essa que Jesus Cristo está falando? Você sabe explicar para mim? Amados, aí está o segredo da salvação de uma alma. É aí que mora o segredo da palavra de Deus. Porque se você procurar na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar a palavra aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas você vai encontrar na Bíblia escrito assim, ó, todo aquele que me confessar. Poderia estar escrito assim, ó, todo aquele que me aceitar. Mas está escrito todo aquele que me confessar diante dos homens. 1,33 já diz todo aquele que me negar. Jesus Cristo fala assim, todo aquele que me negar como Salvador, eu o negarei diante de meu Pai. Ele não é meu servo. No céu ele não entra. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela exige conhecimento. Para você afirmar com convicção que você aceitou Jesus, que você sabe o que você está fazendo, você sabe em qual caminho você está andando, é preciso você ter conhecimento. É preciso você negar sua própria natureza
É preciso você tomar sua cruz e ir após Jesus Cristo. E saber o que está fazendo é fácil. Agora, negar a si mesmo e tomar a cruz, aí, meu, vai exigir renúncia. Reflita sobre essa pregação, analise a sua vida de cristão e compartilha essa palavra com outras pessoas, que eu tenho certeza absoluta que essa palavra vai falar com algumas pessoas no seu coração. Muitas pessoas vão entender o que é o chamado de Deus. Vai entender o que é ser servo de Deus. No mais, eu agradeço a cada um de vocês. Peço, curte o vídeo e compartilha.